Tipos de comunicações mediúnicas. Livro dos Médiuns, capítulo 10, item 133. Se compreendermos bem a escala espírita sobre a variedade infinita que existe de espíritos no que se refere à inteligência e à moralidade, entenderemos facilmente a diferença que existe em suas comunicações. Elas refletem a elevação ou a inferioridade de suas ideias, seu saber ou a sua ignorância, seus vícios ou suas virtudes. Elas são iguais à dos homens, desde o selvagem até o sábio mais esclarecido. Todas as variedades que elas apresentam podem se agrupar em 4 categorias principais, de acordo com suas características mais acentuadas. 134. Comunicações grosseiras. São todas aquelas cujas expressões chocam as pessoas. Elas provêm de espíritos inferiores e infelizes, ainda ligados a todas as impurezas da matéria, e não diferem em nada das que poderiam ser dadas por homens viciados e grosseiros. Elas podem ser triviais, desprezíveis, obscenas, insolentes, arrogantes, malévolas e até mesmo induzem ou pregam a descrença. 135. Comunicações fúteis. Emanam de espíritos levianos, zombeteiros e brincalhões, mais maliciosos do que maus, que não dão nenhuma importância ao que dizem. Como não têm conteúdo, só pela curiosidade agradam a certas pessoas, que com elas se divertem e que encontram prazer nessas entrevistas, em que muito se fala para nada dizer. Esses espíritos têm às vezes tiradas espirituosas e mordazes, e no meio de gracejos banais, dizem muitas vezes duras verdades que sempre ferem com justeza. Espíritos levianos vivem ao nosso redor e aproveitam todas as situações para se intrometerem nas comunicações. A verdade é o que menos os preocupa. Eis porque sentem um maligno prazer em enganar os que têm a fraqueza e algumas vezes a presunção de crer no que eles dizem. As pessoas que se satisfazem com essa espécie de comunicação fornecem naturalmente acesso aos espíritos levianos e mentirosos. Os espíritos sérios se afastam disso, assim como entre nós, os homens sérios se afastam das más companhias. 136. As comunicações sérias são importantes quanto ao assunto e à maneira com que são feitas. Toda comunicação que tem um objetivo útil, embora nem sempre esteja isenta de erros, porque os espíritos sérios não são todos igualmente esclarecidos. Há muitas coisas que ignoram e sobre as quais podem enganar-se de boa fé. Eis porque os espíritos verdadeiramente superiores sempre nos recomendam submeter todas as comunicações ao exame, ao crivo da razão e da mais severa lógica. É preciso, portanto, distinguir comunicações sérias das aparentemente sérias, o que nem sempre é fácil, porque é exatamente usando de uma linguagem pretensiosamente superior e rebuscada que certos espíritos presunçosos ou pseudo-sábios procuram fazer prevalecer as ideias e os sistemas mais absurdos. E para darem a si mais crédito e mais importância, esses espíritos não têm o menor escrúpulo de utilizar os mais respeitáveis e veneráveis nomes. Eis aí um dos maiores obstáculos do espiritismo prático. 137. As comunicações instrutivas. São as comunicações sérias que têm por objetivo principal o ensinamento dado pelos espíritos sobre as ciências, a moral, a filosofia. Elas são mais ou menos profundas de acordo com o grau de elevação e de desmaterialização do espírito.
para que essas comunicações tenham proveito útil e real, é preciso que elas sejam regulares e seguidas com perseverança. Os espíritos sérios se ligam àqueles que querem se instruir e os auxiliam nos seus esforços, enquanto deixam aos espíritos levianos a tarefa de divertir os que não veem nada nessas manifestações, além de uma distração passageira. É apenas pela regularidade e pela frequência dessas comunicações que podemos apreciar os valores morais e intelectuais dos espíritos com os quais conversamos e o grau de confiança que eles merecem. Se é preciso experiência para julgar os homens, muito mais ela é necessária para julgar os espíritos. Ao dar às comunicações a qualificação de instrutivas, supomos que elas sejam verdadeiras, porque uma coisa que não é verdadeira não pode ser instrutiva, mesmo que dita na linguagem mais imponente. Livro O que é o Espiritismo, Allan Kardec, capítulo 26, item 35. Os espíritos só podem responder sobre aquilo que sabem, segundo o seu estado de adiantamento e ainda dentro dos limites do que lhe é permitido dizer-nos, porque há coisas que eles não devem revelar, por não ser ainda dado ao homem tudo conhecer. 36. Da diversidade de qualidades e aptidões dos espíritos, resulta que não basta dirigirmos-nos a um espírito qualquer para obtermos uma resposta segura a qualquer questão, porque acerca de muitas coisas ele não nos pode dar mais do que a sua opinião, a qual pode ser justa ou errônea. Se for prudente, não deixará de confessar sua ignorância sobre o que não conhece. Se é frívolo ou mentiroso, responderá de qualquer forma, sem se importar com a verdade. Se é orgulhoso, apresentará suas ideias como verdades absolutas. É por isso que São João, o evangelista, diz: não creais em todos os espíritos, mas examinai se eles são de Deus. Ficamos por aqui, agradecidos e pedindo sempre: Jesus esteja conosco.